Depois de mais uma vitória sobre o Vasco da Gama por 1-0. Tem ainda Campeonato Paulista. O Palmeiras empatou a sua partida com o Red Bull Bragantino. Tranquilo, Bruno. Prazer estar com você, com o Fábio, com o Fã de Esportes. Sim, tem muito assunto e jogo muito grande aqui, né? Atrás da gente. Daqui a pouco a gente vai pro Maracanã, tá? Porque, claro, as entrevistas coletivas do Paulo Souza, do Zé Ricardo, você vai acompanhar aqui no Sport Center. Fábio, mais uma vitória, hein? Isso. Magra, mas aparentemente o torcedor no Maracanã gostou, né? É isso. Boa noite a você, Almarra. Boa noite a todos. O Flamengo já carregava uma vantagem de 1-0, consegue mais um resultado, né, igual. Uma vitória tranquila do Flamengo. A gente vai ver os lances aí, vai falar um pouco sobre a partida. O Vasco lutou muito, mas a diferença técnica faz diferença. Daqui a pouco, dentro aqui desse Sport Center, também toda a repercussão do clássico, tá, espanhol. Você também acompanha por lá, tá? Vamos então aos melhores momentos? Vamos lá, hein, ver como é que foi então a vitória do Flamengo por 1-0 em cima do Vasco da Gama. Mais uma vitória por 1-0. Primeiro lance perigoso foi esse chute do Nenê, hein, Fábio? Surpreendendo aí, e o Hugo Neneca agora aparecendo bem. É isso, o Vasco criou algumas chances de gol com chutes de longa distância. O Neneca foi bem no jogo de hoje, né? Estava sendo muito cobrado, fez 2, 3 defesas importantes. Mas aí, aos poucos, o Flamengo foi tendo um controle do jogo, né? Como aconteceu também na primeira partida, foi criando as melhores chances de gol. Com Pedro, com Gabigol, o Flamengo com uma formação diferente hoje, né? Mais uma. O Everton Ribeiro ficando no banco. O ataque do Flamengo sendo formado por Pedro, Gabigol e Arrascaeta. E o Flamengo foi criando, foi dominando o meio-campo, dominando as ações. O Vasco chegava dessa forma, né, com chutes de fora da área. O Flamengo, então, com o Pedro e o Gabigol atuando juntos, tá? Desde o início do jogo. A Arrascaeta também jogando. Aí a gente vê o Davi Luiz, olha, finalizando de fora. O Davi também aparecendo. E no segundo tempo, Marra, a gente vai ver a bola levantada na área ali pelo Lázaro e desviada pelo Arão, para fazer 1-0. E você percebeu aí que você citou o Lázaro, né? Que é um jogador que cada vez mais tem entrado nas listas do Paulo Souza, né? Eu acho que nem é o momento para falar disso, mas a principal característica do Vasco nos dois jogos, um time de bastante entrega, né? Sim. Bastante entrega. Se a gente olhar do 1 ao 11 aí, né, como diriam os antigos, o time do Flamengo é bem melhor, Bruno. Mas em campo, o que a gente viu foi o Vasco tentando se superar o tempo inteiro e impondo dificuldades ao Flamengo, que ainda assim foi melhor. Aí a gente vê, olha, o gol da vitória do Flamengo, então, tem o desvio de cabeça também ali, antes da finalização do William Arão, então, fazendo 1-0. O Pedro, né, que desvia ali, e aí tem o gol do William Arão, então, fazendo, né, Fábio? Daqui a poucozinho também conosco aqui, tá? Olha o Gabigol aí tentando também a finalização. Essa passou muito perto. E a bola saía, às vezes, de longa distância, porque você vai ver que o Vasco já estava tentando atacar mais, né? Pressionar, então dá espaço para contra-ataque. Essa o Neneca assustou todo mundo e a bola pegou na trave, Fábio. Que é uma deficiência que ele tem, né? Ele é um goleiro de estatura, de boa estatura, só que falha um pouquinho ainda nessas saídas do gol, né? A sorte do Hugo é que o jogador do Vasco estava em impedimento nesse lance. E como a gente está destacando, aí na reta final do jogo, o Vasco também dando espaço e o Flamengo em velocidade tentando aproveitar. Aí já tem Marinho, já tem Vitinho em campo também, né, Marra? Na reta final do segundo tempo. E aí já muitas mudanças dos dois lados, né? O Vasco já teve uma mudança rapidamente, né? No primeiro tempo ainda, com troca de laterais. Já a gente vai ao vivo então pro Maracanã, porque o Pedro Henrique Torre tá por lá e vai contar pra gente como é que os rubro-negros comemoraram então essa segunda vitória por 1-0 e a classificação. A segunda por 1-0 é pouco, Fábio? Eu acho que pelo nível técnico, sim, Bruno. Eu acho que o Vasco, como o Marra falou, o Vasco conseguiu, na questão da luta, né, da marcação, o Vasco jogou, na primeira partida principalmente, jogou com as linhas muito recuadas, dificultou as ações ofensivas do Flamengo. Hoje o Vasco precisava do resultado, então acabou saindo um pouquinho mais, tentou fazer uma marcação um pouco mais alta, mas toda vez que tentava fazer essa marcação, o Flamengo tem uma qualidade no passe, conseguia se sair, e aí o Vasco retomava novamente essa linha defensiva. É um resultado pequeno, os dois jogos, na minha opinião, pela diferença técnica, como a gente falou. O Flamengo poderia, sim, ter feito, pela qualidade dos jogadores, um resultado maior. Mas aí a gente dá valor também ao Vasco, né, que tem uma equipe inferior tecnicamente, mas que lutou bastante também. Acho que o torcedor do Vasco sai triste pela desclassificação, mas viu pelo menos um time que brigou bastante
e tentou equiparar essa força técnica que o Flamengo tem com muita luta e disposição. Em 3 jogos, né? Vamos lembrar que no jogo também na fase anterior da competição, aquela vitória por 2-1 no final do jogo. Foi mais outra das 3 partidas onde o Vasco conseguiu brigar fez e tentar 1-0, o Vasco empatou e no finzinho do jogo saiu, naquela oportunidade, foi o gol do Arrascaeta, né? Uma batida de fora da área. Sim, o Vasco vendendo caro. E aí acho que, de novo, né? Isso não enche a barriga de ninguém, né, Bruno? O torcedor tá bravo porque não quer perder pro Flamengo nunca. Não tô tirando aqui a rivalidade de vista. Mas tem uma outra questão envolvida, né? Assim, a coisa mais importante pro Vasco é sair da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, disputar a 1ª divisão. Voltar a andar para frente, né? As promessas são nesse sentido. E se você olhar com esse olhar, o Flamengo é muito forte, né? O Vasco tentou jogar nos 3 jogos. Eu acho que tem até um saldo razoavelmente interessante. Repito, o torcedor deve estar bravo de ouvir isso, mas é preciso olhar com os outros olhos. Pode mandar mensagem pra gente, tá? #SC Brasil para você participar do programa e também mandar pergunta aqui para os nossos comentaristas. Pode mandar pro Marra, pode mandar pro Fábio, pode mandar também para o Zinho, que agora vai aparecer no nosso telão aí, ó. Muito bem, o Zinho aparecendo, ainda não? Zinho. Agora? Zinho. Também não? Mas eu já tô vendo o Zinho, tá? Eu tô vendo o Zinho. Tá. Você não tá. Ele tá vendo sim. Você já viu aquela... Se você tivesse um retrovisor, você veria. Ah, é por isso. Tá aqui, ó. É que é que às vezes eu bato para um lado e olho pro outro, entendeu? É assim, mas o Zinho já tá com a gente e vai responder. Não gosta de ser substituído nem no telão. Nem no telão, o Gabigol gosta. Mas muito bem, Zinho, já que você está por aqui, está nos ouvindo, a pergunta é a seguinte. No segundo tempo, na reta final, os rubro-negros gritaram até olé. A festa no Maracanã estava bonita. Foi para tudo isso, Zinho? Teve olé, teve show ou você acha que não? Foi pouco? Aqui, ó. Boa noite, Brunão. Boa noite. Prazer estar com vocês. Não sei se eu já estou aparecendo para você, mas é um prazer sempre estar com esse timaço aí. Mário Marra, meu parceiro capita, Fábio Luciano e fã de esporte. Não foi para isso tudo, não. Não foi para isso tudo. Eu, particularmente, estou preocupado com o Vasco para a Série B. Esse time do Vasco aí que eu estou vendo jogar é preocupante para a Série B. Primeiro tem que reforçar e bem para tentar subir. É um time muito limitado, muita vontade, muita aplicação, muita entrega, e isso os jogadores não deixam de fazer, né? Realmente estão suando a camisa do Vasco. Mas qualidade de time para propor jogo, um time para ter que vencer e ser protagonista na Série B, não enxergo no Vasco. Preocupante. Contra o Flamengo, joga na sua possibilidade. Atrás, marcando muito. Hoje o Zé Ricardo ousou um pouquinho, ainda botou, né, o Figueiredo de um lado, o Peck do outro, o Raniel com o Nenê. O Nenê, com seus 40 e poucos anos, ainda é o cara que ainda cria mais. Foi dele que saíram 2 chutes, né, perigosos. Uma o Hugo Neneca defendeu, a outra foi para fora. Mas muito pouco do Vasco da Gama. O torcedor contra o Flamengo incentiva, reconhece esse esforço, e eu também, porque o Vasco marca muito, se entrega e se dedica, mas pensando para um futuro, eu estou preocupado com esse time do Vasco para subir. Não vejo como um dos favoritos para subir. Esse time está jogando. Pro lado do Flamengo, eu acho que o Flamengo ganha porque é muito melhor. Porque tem muito mais opções. O Paulo Souza olha para o banco, ele tira lá do banco o Marinho, o Vitinho, o Léo Pereira, e podia tirar o Diego, e tem o Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique nem estava lá, e aí o Pablo que chegou, se machucou, não está, mas tem o Gustavo Henrique. Tem jogador de sobra. Agora, olhando para um time montado, formado e que me empolga, também não me empolga. Um Flamengo para jogar Libertadores e para jogar o Campeonato Brasileiro tem que melhorar muito. E passa muito pelo trabalho do treinador, que eu não sei qual é o time do Flamengo. Eu ainda não sei. E já passou da hora para ele definir esse time, ter 11 jogadores, pelo menos a base do time titular. Né? Hoje eu diria que o titular absoluto do Flamengo é a Arrascaeta e o Gabigol. O restante eu não cravo. Theo, tá bom, Davi Luiz, que isso e tal. Vamos ver aí se o Rodrigo Caio melhorar. Se o Pablo estiver bem, não sei. E o treinador, ele mexe tanto no time, ele muda tanto o sistema tático. Qualquer treinador brasileiro estaria sendo crucificado hoje.
Agora é o Paulo Souza. Chegou, tá trazendo novidades. Só que já passou da época. Um jogo contra o Vasco, uma decisão de campeonato, tem uma vantagem, você não tem um time titular, você toda hora está mudando. Eu me preocupo com isso para o futuro também. Porque o Flamengo vai enfrentar adversários muito melhores. Muito melhor do que o Vasco. Mas muito melhor, vou repetir. E do jeito que tem essa indefinição, eu não sei. Eu não sei se está preparado para isso. Comecei bem, né, rapaziada? Um abraço. Começou. E eu falei pro Fábio, que a gente imaginava. A gente tava ali, assim, ó, dando nó na gravata. Eu falei, o Zinho hoje, Fábio. Eu acho que